Olá, amigos. 4 de dezembro de 2014, a Voz do Brasil pela Vida. Temos falado aqui frequentemente que não há limites para os que defendem a matança de inocentes no ventre materno. E temos alertado que, certamente, ao falar do que falamos aqui e ao comentar as realidades que mostramos aqui, somos obstados por aqueles que estão do lado da cultura da morte a dizer que nós estamos enxergando coisas, vendo fantasmas, que somos alucinados fundamentalistas religiosos e por isso ficamos propalando coisas que não são verdades. Nós falamos recentemente aqui da defesa do aborto pós-parto, que é a expressão utilizada por essas correntes atualmente para descrever, para adoçar um termo edulcorado para a matança de uma criança que já veio à luz. Não é nem um caso de aborto, uma criança que já veio à luz, desde que ela tenha vindo à luz portadora de condições patológicas que teriam autorizado o aborto se essas condições patológicas houvessem sido detectadas ainda no ventre materno. Lembram-se? Vale a pena rever aquele programa e vale a pena conferir aquela publicação que nós mostramos aqui para que ninguém diga que estamos a ver fantasmas ou inventando coisas. E nessa esteira aparece a matéria de uma escritora jovem, universitária de primeiro ano lá dos Estados Unidos, socialista, que foi publicada no site Socialist Worker, que é um órgão oficial da Internacional Socialista dos Estados Unidos. Não se espantem, não. Existem essas entidades e partidos também na política dos Estados Unidos. E lembrem-se de que, na verdade, o atual poder nos Estados Unidos é um poder socialista. Não vamos tapar o sol com a peneira. Pois muito bem, essa jovem descreve nesse site, atendendo à incitação de órgãos feministas radicais ligados ao Partido Comunista Revolucionário lá dos Estados Unidos também, a experiência própria dela com o aborto. Ela engravidou do namorado, universitária de primeiro ano, entendeu que era muito mais importante ela continuar com as oportunidades que o curso universitário lhe dá, que ela seria prejudicada nos seus estudos, e simplesmente entrou em contato com a multinacional da morte, a IPPF, muito encastelada nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, e combinou um aborto que foi feito sem maiores dificuldades, por escolha própria, por decisão própria dela, supostamente nos termos da lei vigente nos Estados Unidos. E diz ela, em determinado momento de sua narrativa, que evidentemente teve que se dirigir aos professores, justificando uma perda de aula, que foi o tempo que ela utilizou para ir a esse centro de aborto, clínica, como eles chamam, né? A esse centro de aborto, e, nas palavras tão apreciadas pelas feministas também, resolver o problema, ou seja, matar o ser humano que ela carregava dentro de seu próprio ventre. E diz o seguinte, que o sonho dela, que ela anseia pelo dia em que ela poderá chegar a esse professor e dizer: eu fiz um aborto, como justificativa da ausência da aula, eu fiz um aborto da mesma forma como se dissesse: eu estou gripada. Essas são as exatas palavras que essa militante feminista, esquerdista, como quase todas são, escreve nesse órgão de Socialist Worker. Se precisam de mais evidências, se as pessoas que têm um pouco ainda de consciência precisam de mais evidências, deveriam ler na íntegra essa matéria publicada no combativo Life Site, que nós vamos mostrar aqui em uma imagem também. Enquanto isso, aqui no Brasil, a Folha de São Paulo publicou no dia 25 de novembro de 2014 que o governo do Rio, o estado do Rio de Janeiro, recolheu cartilhas homofóbicas. Isso compelido que foi pela segunda Promotoria de Tutela Coletiva do Ministério Público do Rio,
Sabe qual foi a cartilha homofóbica recolhida? Esta aqui. Publicada em inglês, foi publicada em outros idiomas também. O exemplar que eu tenho aqui, publicado em inglês, Keys to Bioethics, ou seja, a chave para a bioética, durante a visita de Sua Santidade o Papa na Jornada Mundial da Juventude do Rio de 2013. Uma publicação católica utilizada na Jornada Mundial da Juventude. Aprovada pelas autoridades eclesiásticas, aprovada pelo próprio Vaticano, embora nós saibamos muito bem que a posição do Papa Francisco não tem sido tão firme nessa matéria assim. Então, para o MP, esta cartilha, distribuída na Jornada Mundial da Juventude, é uma cartilha homofóbica e, portanto, não pode ser divulgada, tem que ser apreendida e mais. O Ministério Público proibiu que se realizem fóruns a título de ensino religioso, como o 10º Fórum de Ensino Religioso em março deste ano acontecido no Rio de Janeiro, sob os auspícios da Secretaria de Educação, porque a educação religiosa, afinal de contas, é constitucional no país, como tantas vezes já dissemos aqui, proibiu que se façam fóruns de educação religiosa com base naquilo que eles consideram material homofóbico. Mas o que é permitido é o proselitismo homossexual para as criancinhas de 8, 9 e 10 anos de idade nos bancos escolares. Isso é permitido. Proselitismo homossexual, a indução ao comportamento homossexual, a valorização da subcultura gay, inserida obrigatoriamente nos currículos escolares e imposta ao seu filhinho de 8, 9, 10 anos de idade. Nem adolescente é. Nem adolescente é. Uma lavagem cerebral feita no dispositivo de ensino público, seja ele nas escolas públicas em especial, ou mesmo nas escolas privadas, que têm de obedecer às diretrizes do Ministério da Educação e Cultura, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A lavagem cerebral na sua criancinha, a instilação da ideologia de gênero na sua criancinha, ao mesmo tempo que se ameaça nessa mesma ação de processo criminal qualquer pessoa que promover palestras ou conferências sobre o tema de ideologia de gênero com o propósito de combater essa ideologia negativa, nefasta, torpe, torta, antinatural, contra a qual tantas vezes falamos aqui. Pode ser até que queiram, por exemplo, me processar criminalmente por isso. Processar outros que erguem suas vozes contra isso. Esse é o estado de coisas em que nós vivemos. E você, católico, você cristão, vai permanecer aí parado? Vai continuar a dar o seu voto? Como milhões e milhões de católicos e cristãos, de modo geral, deram o seu voto a esse poder, reconduzindo Dilma Rousseff para o segundo mandato? Vai fazer isso? Parece-me que está sofrendo, se assim proceder, de um processo íntimo de divisão mental. Um processo íntimo de esquizofrenia. Porque não é possível apoiar esse poder, digamos assim, a título de que esse poder tem políticas sociais, né, para os pobres do país, ao mesmo tempo em que esse voto, que supostamente, talvez, apoie essas chamadas políticas sociais, que na verdade são políticas de independência moral, serve para destruir a família, serve para destruir as suas crianças, serve para promover essa maligna revolução cultural do nosso país. E serve, obviamente, dentro do processo de revolução cultural, para instilar a subcultura do aborto, a cultura da morte,
nas mentes, dos espíritos das pessoas, das crianças, dos jovens, dos adultos no nosso país. E nós vamos continuar a lutar contra isso. Nós queremos que você se engaje nessa luta, porque aborto é homicídio qualificado a sangue frio. Mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos, nem escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.